Olá, viva! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Paulo Pinto e normalmente às quintas ou às terças-feiras estou aqui para vos falar de todos os movimentos que se fazem e alteram o preço dos cripto, dos mercados de uma forma geral, mas dos cripto de uma forma particular. Para já tenho que pedir desculpas que eu esqueci-me de avisar há 2 semanas que a semana passada eu não ia cá estar. Foi feriado dia 1 de maio e eu depois não ia estar disponível para fazer o vídeo e eu esqueci-me de dizer no último vídeo isso. Portanto, hoje vamos fazer um bocado em revisão o que aconteceu nas últimas 2 semanas e para isso começamos sempre com o gráfico ao mês e onde podemos ver que depois temos que começar num mês mais ou menos em baixa, com muito pouco, tinha subido muito pouco. Nós agora temos uma subida bastante pronunciada e até que podemos ver aqui em baixo, não sei se vou conseguir mostrar isto bem, mas aqui podemos ver em baixo que podemos estar, se este mês continuar a subir, poderemos ver a printagem, a impressão de um ponto verde ao mês. Se não for agora, será para o próximo mês. Se houver uma continuidade, não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que se houver uma continuidade no preço, podemos ver esse preço verde, esse ponto verde. Praticamente já não temos espaço na espuma da onda e claramente o RSI tem subido, depois de ter atingido um mínimo de 24, estamos agora com um valor de 25, de 35, o que é francamente bom, isto é, estamos a tentar mostrar alguma recuperação. Se descermos para a semana passada terminámos, depois da semana anterior temos tido uma subida relativamente boa, isto é, nós tínhamos começado a semana anterior, a última vez que falámos, começámos nos 84, acabámos nos 93, ganhámos quase cerca de 8 mil dólares e estivemos a ganhar quase 10 mil dólares. Ganhámos cerca de 8 mil dólares há 2 semanas. A semana passada não ganhámos assim tantos, subimos dos 93 para os 94, 93 e 700, acabámos com 94 e 200, mesmo tivemos a ganhar quase 4 mil dólares, mas depois fechámos com cerca de 500, um bocadinho mais, 800 dólares de ganho. Esta semana estamos sim com uma semana bastante positiva, em que começamos nos 94, 222 e estamos agora nos 99, 882. Portanto, estamos claramente em subida e isto tem mostrado, tem-se visto no gráfico precisamente essa subida e é sobre isto aqui que nós estamos aqui a falar. O ponto verde à semana já tinha sido printado há 4 semanas atrás, a meados de abril do ano passado, em meados do mês passado, em meados de abril, e continuamos nessa mesma tendência. Eu normalmente digo sempre que podíamos ter encontrado aqui o nosso ponto mínimo, portanto, aqui estamos aqui a ver a onda em baixo a parecer por ser um bottom. Eu lembro de ter falado que isto poderia ser um cluster de bottom que estaria a andar para o lado e a fechar aqui a onda, portanto, era bem provável nós víssemos esta subida a acontecer e é precisamente o que estamos a ver, claramente com uma espuma bastante forte, bastante larga. O RSI entre os dois valores estão bastante afastados. Não quer dizer com isso que não haja agora aqui uma queda de 20 mil dólares. Ninguém está a dizer que isto não pode acontecer. A probabilidade disso acontecer começa a ser pequena, mas nós não estamos neste momento com previsão ou com classe de topo, isto é, que esteja a fazer o arredondar em cima, como costuma um amigo dizer, a arredondar em cima, como aqui fizemos este arredondar em baixo. Nós não estamos com essa tendência neste momento à semana. Se descermos para o dia, tivemos aqui várias subidas, então atingimos aqui desde de abril ao mês atrás, atingimos este mínimo aqui, que temos estado literalmente sempre em subida. A semana passada estivemos aqui neste cluster, dentro desta zona de cluster, em que andámos precisamente para o lado, tivemos depois uma procura dos atos e do Bitcoin e agora estamos outra vez a subir. Tivemos aqui um momento em que poderíamos ter feito voltado para baixo, mas houve uma recuperação, isto é, toda esta zona, quem criou, eu falo sempre disto desta maneira, isto é, quem criou longos que estariam, por exemplo, aqui nestas zonas, aqui, mais ou menos aqui nesta zona, quem criou esses longos protegeu o seu investimento bem e garantiu que o preço não fosse abaixo disso, portanto ficou a ganhar. Então estamos neste momento a ir para cima. Devo lembrar também que mesmo ao dia estamos bastante afastados da nossa linha, o nosso average de
de vários averages, estamos aqui desta nossa linha de average e que estamos numa zona de, depois de termos estado aqui bastante tempo numa zona vermelha, estamos de volta desde aqui mais ou menos do dia 20 de Abril, estamos aqui em zona verde, claramente a verde, mas como tudo que sobe também desce, temos de ter aqui alguma noção que em algum momento nós vamos ter que chegar ao pé da linha, vamos ter que vir criar suporte na zona da linha e se nós vamos ver quando a vez que subimos, tivemos essas subidas longas, tivemos sempre vários momentos, temos aqui desde aqui, temos vários momentos que vai à linha, vai à linha, sobe, depois volta à linha. Este é só para vos dizer que a linha acaba por ser sempre, quando não nos afastamos demasiado da linha, e em algum momento vamos ter que voltar a ela. Não é vamos ter, a grande probabilidade disso acontecer, há uma probabilidade muito grande de acontecer. Nem que seja isto andar para o lado e a linha continuar a subir. Portanto, nós vamos acabar por tocar na linha na mesma, que é mais ou menos o que aconteceu nós daqui. Ele subiu, já tivemos aqui quase subiu, mas desceu. Pronto, depois andámos aqui um bocado para o lado em cima da linha. Mas a probabilidade de voltarmos à linha é grande, portanto é preciso ter aqui algum cuidado. Neste momento a linha está à volta dos 91 e nós estamos aqui dos 99 e perto dos 500. Quando mostro aqui o gráfico ao dia, mostro também como têm sido as compras dos ETFs e dentro mais ou menos dentro das últimas semanas. O que nós temos aqui visto desde a zona do 25 temos visto compras na ordem dos 3 dígitos, 400, 380, 590, 170, 422, 600, 400, 142 ontem, e também tivemos aqui alguns dias pontuais de vendas, mas foram dias onde as vendas claramente foram menores, em que tivemos aqui 56 milhões ou 85 milhões de venda de anteontem, mas o que estamos a ver é que existe neste momento uma grande procura do Bitcoin. E as razões pelo qual nós estamos esta procura do Bitcoin é que, ao que me parece, é que é geral. Nós estamos a ver, por exemplo, que no S&P 500 nós também estamos a ver uma subida ao dia, nós continuamos a ver uma subida, temos aqui uns dias mais vermelhos, mas estamos claramente ascendente, portanto nós estamos aqui a ver os mínimos de início de Abril, estamos aqui os mínimos de início de Abril, desde então o Bitcoin, e vamos tentar mais ou menos ver aqui como é que isto está, nós tivemos aqui o mínimo aqui, nós temos neste momento aqui, estamos a uma subida de cerca de 33%, e se nós formos ao S&P 500, do mínimo para agora, do mínimo aqui para agora, temos uma subida de 16%. Isto é, estamos claramente a mostrar a resiliência do cripto, estamos a subir mais do que os mercados, o S&P 500. Mas o mais interessante aqui é que nós vamos ver o dólar index e não vemos essa referência. Isto é, na realidade estamos a comprar. As pessoas estão neste momento a vender assets, mas nós não estamos a ver o dólar index a subir assim, a disparar nem para cima nem para baixo. Basicamente está a andar para o lado. Desde o mínimo aqui do início da realidade, desde que nós viemos daqui, desde o abril até agora, estamos mais ou menos com uma descida de 3%, o que não é assim tão relevante. Então o que é que tem acontecido? Se nós vamos ver o mercado de ouro, por exemplo, o que nós vamos ver é que desde o dia 8, mais ou menos no dia 8 de Abril até agora, nós tivemos uma subida para all-time high do ouro. E agora estamos a aliviar um bocado. O que é que acontece? As pessoas fizeram edge ao mercado de valores tanto do Bitcoin como do S&P 500 usando ouro. Isto é, abriram aqui o ouro. O ouro tem um market cap muito maior do que o Bitcoin, cerca de 10, 12, cerca entre 10, não sei muito bem o valor, mas será acima de 10 trilhões de dólares, enquanto que o Bitcoin está mais ou menos na ordem de 1 trilhão de dólares, uma coisa, mais coisa, menos coisa. Deixa-me fazer as contas, cerca de 2, quase 2 trilhões de dólares. E portanto o ouro acaba por uma subida pequena, é muito grande na realidade. O dinheiro investido para fazer esta subida no ouro tem que ser muito maior do que essa mesma subida em relação ao Bitcoin. E o que acontece é que depois de ter atingido estes máximos, temos aqui este máximo, já voltamos outra vez perto desse máximo, nós vamos depois, as pessoas atingirem estes máximos vão vendendo, imaginando que as pessoas já vinham de trás com ouro, ou que compraram aqui abrindo longos aqui, neste momento estão a tirar os seus lucros, o que é perfeitamente normal, porque nós estamos aqui a falar de lucros na ordem dos... abri o coisa errado, só um bocadinho, abri a tool errada.
desde aqui que já estávamos em descida até agora, o ouro subiu cerca de 13%. Isto para o ouro é 13%. Em 10 trilhões de dólares subiu quase que o equivalente ao market cap do Bitcoin, assim, em pouco mais de um mês e um pouco. Portanto, dinheiro está lá. Ainda há muito dinheiro. Se o ouro sobe 1 trilhão de dólares em um mês e 15 dias, esse também pode ser totalmente canalizado para os outros. E tendo em conta que o S&P 500 no mesmo período só sobe, eu agora já não me lembro agora do valor, mas 13%, não é? 16%, mais ou menos, 16%, e o Bitcoin sobe cerca de 30%, as pessoas ficam a fazer contas onde poderiam estar a ganhar. 30%. As pessoas começam a fazer contas onde poderiam estar a ganhar, e neste momento já estão a ganhar com ouro, abrem grandes longos, subiu 1 trilhão de dólares, isto é, injetou-se no mercado do ouro 1 trilhão de dólares, mas não se injetou o mesmo no mercado de cripto. Não foi de longe, não entrou o mesmo valor, e muito menos no mercado de ações entrou esse mesmo valor. Portanto, isto é uma questão de agora haver aqui um desvio dos fundos do ouro, entre o ouro, as ações, o Bitcoin, e isto vai rodando. E é por isso que eu acho que nós estamos a ver estas compras a acontecerem. Se nós chegamos só para o dia, só para vermos que hoje tivemos dentro do dia, dentro à hora, tivemos hoje já tivemos uma pequena subida, e nós estamos aqui à meia-noite, estávamos aqui em baixo, não é? À meia-noite estávamos aqui em baixo nos 97, estamos agora aqui nos 99, já tivemos aqui perto dos 10 mil. Agora vamos ver se conseguimos ultrapassar a linha dos 10 mil. E para vermos se conseguimos ultrapassar a linha dos 10 mil ou não, temos que olhar para os heatmaps para perceber onde é que estão as liquidações, sejam longos, isto é, as liquidações abaixo do preço, ou os shorts, as liquidações acima do preço. E o que nós vamos ver é que temos muita zona de liquidação abaixo do preço, desde aqui dos 95, 97 e agora aqui mais perto nos 98, e também temos aqui uma zona de liquidação acima dos 100, dos 100 mil, 100.500, temos aqui uma zona de liquidação de shorts. Portanto, é preciso agora perceber para que lado é que nós podemos estar a ver. Podemos ir buscar estas liquidações que estão mais próximas para depois voltarmos para baixo, é possível. Lembra-se que eu vos disse que aqui, no Bitcoin, ao mês, desculpem, não era ao dia. Aqui ao dia, mas é saudável que voltemos aqui a tocar na linha. Portanto, aqui a linha está nos 91 neste momento, mas podemos estar a ver que e ao voltar aos 91 nós tínhamos que comer estas liquidações todas, estão aqui. Mas provavelmente ainda podemos ir comer esta para depois voltar para baixo. Mas o mais engraçado, se nós mudarmos isto aqui para a semana, o que nós vemos é que esta subida também foi o fuel, o combustível desta subida também foi estas liquidações que aconteceram aqui, que nós fomos possível ir buscar. E abaixo o sítio à semana, que não tem. Nós não conseguimos ver aquelas outras liquidações que parecem ser muito carregadas ao dia. Quando nós olhamos à semana, não são assim tanto. E o que nós vemos, a única liquidação que temos é aqui à volta dos 93 mil. Não se esqueçam que o valor que eu vos disse aqui é à volta dos 91. Portanto, para descer aqui aos 93, aqui à volta, aqui nesta zona deste quadrante, seria para ir buscar estas liquidações que nós estamos aqui a ver. Elas não são assim tão carregadas, mas não quer dizer com isso que as pessoas não façam esforço, que não haja um esforço, desde que haja incentivo monetário, o esforço se faz. É mesmo assim como acho que as coisas são. Se nós chegamos então para o dia, dentro da hora, ao período de 15 minutos, o que vemos é que depois desta subida, e já do dia de hoje, já tivemos aqui uma pequena descida, uma pequena depressão, utilizando linguagem meteorológica, depois de ter esta subida, tivemos aqui uma pequena depressão, que levou-nos ainda mais acima, aqui perto dos 99 e qualquer coisa, e 800, e depois agora estamos outra vez em descida, estamos um pouco aqui a andar, apesar de estas subidas, estamos literalmente a andar para o lado que estes valores, já temos aqui várias candles que estiveram neste valor, portanto estamos literalmente a andar para o lado desde dentro do próprio dia, mais ou menos. Olhando para as altcoins, o Ethereum tem vindo a subir, finalmente parece que o Ethereum está a ganhar algum
uma tração. Depois de termos atingido um mínimo aqui da ordem dos 1.300, estamos agora perto dos 2.000, com uma subida de 43%, o que é relevante, e nós vamos ver isso, que nos ETFs tivemos aqui um bocado de subida, tivemos algumas compras, mas infelizmente os ETFs do Ethereum não estão a ter o sucesso que se esperava. Há várias razões para que isso aconteça, cada um terá a sua teoria, mas os números não enganam, independentemente de qual for a razão, não está a ter o sucesso esperado, apesar de termos aqui compras às vezes de 100 mil, 104 milhões de dólares, mas depois temos aqui dias de 0, 6, 20, o que não é necessariamente relevante, não é propriamente um asset que o mundo das empresas queira ter de Ethereum. Mas tivemos aqui uma bela candle de Ethereum que é relevante, e se olharmos para aqui para baixo para o Cypher B, o que nós vemos é que aliviámos de máximos esta zona toda, ajudou-nos a aliviar aqui destes máximos do RSI, e que agora podemos estar a subir conjuntamente. Eu espero que sim. O Ethereum é um bom projeto, acho eu, do meu ponto de vista, mal liderado, mas é um bom projeto, continua a ser um bom projeto, e eu espero que eles resolvam os problemas deles, em vez de tentarem resolver problemas que ninguém pediu e que não são problemas de maneira nenhuma. Mas isso é uma questão de opinião e nada mais. Se nós olharmos para as moedas, antes vamos olhar aqui para o Bitcoin Dominance, depois desta subida, e hoje já vemos aqui uma certa subida de outras moedas, portanto o Bitcoin Dominance desceu um pouco, especialmente o Ethereum ajuda a que isso esteja a acontecer, portanto nós estamos a ver esta subida do Ethereum faz com que as pessoas que tinham Bitcoin estejam a comprar Ethereum, e está a fazer com que o Bitcoin Dominance esteja a descer. Portanto, o Bitcoin Dominance a descer indica normalmente que as altcoins estão a crescer, e é o que nós vemos precisamente aqui. E se nós formos ver outras moedas, vamos ver aqui o ASA, também uma subida, uma subida no dia de hoje, já para vos dizer, da ordem dos 7,8%. O Litecoin. O Litecoin não é uma subida grande, o CRO com uma pequena subida também, o Engine, uma pequena, depois desta subida muito grande que tivemos aqui, agora veio a meio da candle e agora estamos aqui em subida, até o próprio Luna, o Shiba, depois eu vou falar isto depois no outro gráfico, o PEP também com uma boa subida. E aqui sim, aqui a dizer, depois aqui é só de hoje, temos uma subida dos 15%, o que é muito bom mesmo. O Jasmine também com uma subida, estamos sempre, aquilo que a gente chama de umas pilas verdes, tudo a apontar para cima, e isto também ajuda o facto da Bitcoin ter subido, mas ajuda muito que o dominância tenha descido, isto é, normalmente quando a Bitcoin sobe muito, as outras moedas acabam por não ter, se não acompanham essa subida, depois vão ficar demasiado baratas em termos de Bitcoin. Não é? Vamos imaginar que o Litecoin, que era normalmente isso que eles queriam, o Litecoin valesse 0,1 Bitcoin, por exemplo. Se o Bitcoin começa a subir, o Litecoin desce e já não vale 0,1, mas vale 0,08, 0,07 ou até 0,06, já vale metade desse valor. Então o Litecoin tem que subir, tem que também subir para que atinja outra vez o valor de 0,1, que é o valor que se acha, ou que os market makers acham. Portanto, aqui tem que saber aqui um equilíbrio de valores, não é só com valor em relação ao dólar, mas também com valores em relação ao Bitcoin, porque o Bitcoin ainda é, queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, ainda é rei dos cripto, portanto, é um bocado assim. Aqui, olhando aqui para o total market cap das cripto, o que nós vemos é uma clara subida, estávamos abaixo dos 3 trilhões de dólares, estamos agora acima. Se nós olharmos aqui para a subida, eu já gostaria agora de vermos a diferença. Aqui tivemos só no dia de hoje uma subida de 3,64%, e isto aqui é as altcoins sem Bitcoin, é todas as coins sem Bitcoin, e aqui temos uma subida de 5%. Estão a ver? Os altcoins estão também a ajudar muito essa subida. E aqui temos uma subida das altcoins sem Bitcoin e sem Ethereum, e aqui temos uma subida de 4%. Portanto, estamos a ver também todas as moedas de uma forma geral a subirem para tentarem acompanhar o preço do Bitcoin. Se não ficam demasiado baratas em relação ao Bitcoin, isso também não interessa, e os market makers fazem mudar isso, depois há aqui situações de arbitragem que também não se quer que isso aconteça. Portanto, há aqui também uma tentativa de acertar os preços
para que não haja discrepâncias de preços. Pronto, isto em relação, pois aqui mudando aqui para as moedas de grande tiragem, mas antes deixa-me só ver aqui o CPR, depois falamos das moedas aqui com um bocadinho mais de calma. Depois da semana passada, desculpa, o mês passado temos fechado acima, ou temos tocado na resistência, na resistência 1. Começámos outra vez, e foi uma coisa que eu disse, começámos outra vez o mês acima com o CPR de escadinha ascendente, que tínhamos estado nos últimos meses em escadinha descendente, e estamos já a caminho dos 101,700, que é mais ou menos onde está a nossa resistência 1, e se aqui chegarmos a probabilidade de nós continuarmos para cima no próximo mês é grande. Sempre quando tocamos na resistência 1, a probabilidade no mês seguinte continuarmos para cima é grande. Seja como for, o suporte está nos 80, o final dos CPR está entre os 85 e os 91. Vamos ver. Eu acredito que nós possamos, mesmo atingindo aqui a zona da resistência, podemos ver a chegarmos aqui à zona dos pivôs. Podemos ver isso. Eu acho que há aqui uma probabilidade de nós vermos atingir os pivôs na volta dos 93, 91. É uma probabilidade. Se não, a gente tem que estar com atenção. Se atingir esses valores, eu diria que é uma boa zona para comprar. Eu não sou advisor nenhum, eu não percebo nada disto, eu só estou a dizer aquilo que faço, mas uma coisa é certa, eu tenho tido sempre razão em relação às coisas que digo. Voltando aqui para baixo, é o que quando disse que estamos aqui nos 70, mas é uma boa zona para comprar. Aqui era uma boa. Sempre foi apontado e foi os sítios onde fui comprando, e então estou-vos a dizer o que eu faço e as razões pelo qual eu faço dessa maneira, ok? Portanto, nós estamos aqui com um bom cluster. Podemos voltar aqui outra vez aqui aos 91, ou então, se conseguimos ultrapassar aqui os 102, podemos rebentar todas aquelas liquidações que nós temos para cima, o que também é muito bom, porque faz que é o fuel para que nós possamos ir para cima. Aqui, neste gráfico, o Ethereum já está nos 2000, portanto, se nós voltarmos aqui ao outro gráfico, o Ethereum já estará, sim, 2000, portanto, continuamos a subir, o Bitcoin também continua a subir, e estamos perto aqui da resistência 1, começamos junto dos pivôs e estamos aí para cima, apesar de nós ainda continuarmos num CPR descendente. Pode ser que já para o próximo mês já possamos no Ethereum, parece ter um bocado de lag em relação, de delay em relação ao Bitcoin. O Bitcoin já está com CPR ascendente e este ainda não. Portanto, podemos ver para o mês tanto o Bitcoin e o Ethereum com CPRs ascendentes. Isto mostra que o mercado todo está a começar a alterar este caminho descendente que tem vindo a acontecer agora perdi-me aqui um bocadinho, desde janeiro. Temos vindo aqui sempre a descer e agora pode ser que nós estejamos a ver esta descida a acontecer. Se nós mudamos aqui, o Jasmine, ainda estamos numa zona perto dos CPRs, ainda não subimos, ainda não tivemos essa subida. O Long, continuamos na descendente, tivemos uma pequena subida, voltamos aos pivôs, estamos um bocadinho acima dos pivôs. Portanto, nós pode ser que a gente ainda consiga chegar aqui aos 406, 67. Nós estamos nos 4061. Portanto, pode ser que a gente ainda dê para chegar aos 67. E se nós descermos é para chegar aos 4051, o que é uma diferença bastante grande. O Shiba, estamos mais ou menos da mesma maneira, apesar de estarmos neutros em relação ao CPR do mês anterior. Estamos basicamente no mesmo sítio, mas estamos agora com esta candle, devido a toda esta subida, estamos com esta candle bastante forte a subir. O Pepe, depois já criámos o nosso CPR positivo, portanto nós vínhamos também a descer, já criámos o nosso CPR ascendente, não é positivo, é ascendente, e estamos a caminho da nossa resistência, que está nos 4010, e nós estamos nos 5096. Portanto, há aqui, neste momento, alguma margem para que nós possamos chegar a estes valores. Descer estes valores aqui de 506 já começa a ser difícil, já começa a mostrar difícil isso acontecer. O Cardano ainda continua em descida, continua nos CPRs descendentes, mas podemos estar a ver também esta recuperação. O Floki, apesar de já ter feito o nosso CPR positivo no Floki, estamos ainda longe da resistência, que está nos 401, e nós estamos com um valor de 509. Ainda estamos alguns longe de mostrar que estamos claramente em ascensão, apesar de nós termos criado um CPR positivo. Uma outra coisa que queríamos falar é que
eu acredito que uma destas subidas também tenha acontecido isso, é que já se esperava que a Reserva Federal não cortasse taxas de juros. Apesar de o governo do Trump ter pedido para que já se começasse a cortar as taxas, a Reserva Federal ainda continua a manter-se. Pelo menos não está a descer, isto é, a subida da inflação, a subida das taxas continua igual, temos as taxas da mesma maneira, ainda não está, digamos, consolidado toda a situação económica, e então o manter das taxas na realidade é precisamente algo que se esperava já em relação ao preço. Continuamos a subir, estamos neste momento a fechar, tínhamos aqui uma pequena wick, estamos aqui nos 99.700, o Ethereum acima dos 2000, portanto nós estamos com uma tendência positiva, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, a ideia é nós continuarmos a olhar para isto com alguma atenção. Lembremos que em algum momento as pessoas vão querer tirar proveito, especialmente quando nós estamos a falar de market makers e fundos e tudo mais, que põem o dinheiro e tiram, então a fazer sempre trading, ganham 10%, ganham 5% e já estão a vender. Portanto, existe muita, uma grande volatilidade. Portanto, há que esperar que, por exemplo, chegando agora aos 100 mil, 100 e poucos mil, haja depois o retrace e que poderá descer, como eu disse, até aos 90, 91. Portanto, há que esperar, mas também se isso começar a subir desmesuradamente, a gente também, como não quer perder o comboio, o que a gente devia ter feito é ter investido nas quedas vermelhas, não é nas quedas verdes que se investe. Nas quedas verdes agora seria um bom momento para vender. Se vocês tivessem, imaginem, vocês tinham comprado aqui a vossa Bitcoin, ou uma Bitcoin, tinham gasto 75 mil dólares a comprar uma Bitcoin aqui, estariam agora aqui a vender por 100 mil, portanto tinham tirado 25 mil em pouco mais do mês. Isto é, um bom ordenado mensal, tirar 25 mil dólares com um investimento de obviamente 70, tínhamos que ter os 70, não é isso que eu estou a dizer, pronto, aqui é um exemplo. Tudo isto se deve a uma certa estabilidade que tem vindo a acontecer em relação à questão das tarifas. As notícias têm vindo a sair sobre a questão das tarifas dos Estados Unidos têm sido boas, têm sido que os países têm estado a querer negociar mecanismo de tarifa zero, ou até perto de zero. Portanto, tudo tem estado a correr bem. Há pessoas que podem continuar a achar que o Trump e a administração do Trump não tem poder nenhum e não devia estar a fazer isto. Na realidade, eles podem. A gente pode não gostar da forma como ele está a fazer, mas isto não é o que eles estão a fazer, não é necessariamente errado. E isto tem feito com que eles ganhassem um certo leverage para poder negociar, porque se chegamos ao pé de alguém e dizemos assim, olha, queremos baixar, que vocês baixem as tarifas dos nossos produtos a entrar no nosso país, e eles dizem do outro lado, não baixamos. Eu disse, então está bem, então nós do nosso lado levantamos, subimos nós. Não podem fazer isso, que aí vão estragar o nosso país e nós agora vamos comprar os nossos produtos mais caros. Então, baixem vocês a tarifa, nós também baixamos. E é um bocado isto, é uma forma bully, podemos achar isto. Mas o que nós precisamos neste momento na política também é um bocado deste bullying. Nós temos estado a ter políticos tão molinhos, que depois vêm as Chinas, que são extremamente agressivos, a roubarem a propriedade intelectual das empresas, a ocuparem os mercados, a venderem mais baixos produtos, mesmo financiados pelo Estado, para poderem entrar nos mercados. Uma série de coisas que a China faz e nós sempre fomos molinhos. Sim, está bem, pronto, ok. Às vezes é preciso termos aqui alguma força. E eu acho que o Trump tem mostrado essa força, tem mostrado ser um político com alguma força. Eu não estou a dizer que a força dele é boa ou má, só estou a dizer que ele tem mostrado força. Agora, cada um é que vocês decidem se essa força é boa ou má. Eu, do meu lado, acho que na Europa nós também devíamos ter políticos com alguma força, criar este lever, não estou a dizer que tem que ser desta maneira, mas ter pelo menos serem aguerridos nas negociações com os outros países. Para se não somos comidos comidos de cebolada, as papas na cabeça. Isso não pode ser. Nós temos que preservar o que é nosso. Nós temos que abrir ao mundo, sim senhora, mas abrir para quem também quer receber os nossos produtos. E se os outros não querem receber os nossos produtos, as coisas ficam complicadas. E eu acho que tudo isso que aconteceu está a dar os seus frutos. Eu não sei se vocês se lembram, eu disse que as políticas implementadas a partir do início do mandato de Trump iriam começar a ter alguns frutos a partir agora de junho, julho, para depois vermos a sua implementação real depois do verão. E que nós podíamos ver uma pequena subida nesta altura,
está a começar agora em maio, eu diria que era junho, julho, mas vamos ver. Eu até agora ainda não falhei em nada das minhas previsões. E, portanto, vocês vejam como querem fazer. Procurem a vossa informação, confirmem a vossa informação e nós daqui para a frente vamos avançar comprando aquilo que tivemos que comprar nas candles vermelhas e não esqueçam, vender nas candles verdes. Ok? Para já, fico por aqui. Até para a semana. Tenham um excelente fim de semana. Até para a semana e não se esqueçam sempre, boas trades!